Fala, amigões! Graça e paz. Como é que vocês estão? Firme e forte no propósito? Hoje, dia 26 de janeiro. Confesso, amigões, que quando eu vejo a data, eu penso, caramba, já está acabando o mês, consequentemente o livro de Provérbios, um livro tão gostoso de ler e estudar, né? Estamos aí no capítulo 26 de Provérbios e eu quero, já sem mais delongas, já trazer algumas reflexões e meditações sobre este capítulo. Como a gente já aprendeu no vídeo anterior, quero só apenas repetir que esses são provérbios de Salomão, contudo foram reescritos pelos homens do rei Ezequiel, como diz no versículo 1 do capítulo 5. Esse capítulo 26 é um bloco só dessas lições, desses provérbios de Salomão. O versículo 1 do capítulo 25 diz o seguinte: são também estes provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. Ou seja, são provérbios que Salomão escreveram e que foram reescritos. Não foram o próprio Salomão que deixou escrito no livro de provérbios. Pois, como já tinha mencionado, o livro de Reis informa que Salomão escreveu mais de 3.000 provérbios. Provérbios esses que muito possivelmente a gente não tenha registro deles. E uma pena, né? Porque a gente tem aprendido que cada provérbio é muito rico, muito gostoso de aprender. E, enfim, capítulo 26. Estamos no bloco aí dos provérbios de Salomão. E eu separei esse capítulo 26 em 3 partes, certo? Aí eu anotei aqui o seguinte, que do versículo 1 ao versículo 12, a gente encontra Salomão tratando justamente do tolo, do insensato. O tolo e insensato aqui é o mesmo sentido. Ele vai tratar especificamente com essa pessoa, né? Tola, insensata. Ele sempre vai trazer a referência dela. Deixa eu só mostrar aqui o capítulo, o primeiro, né? O primeiro versículo, ele já diz: elogiar um tolo é tão absurdo como cair neve no verão ou chover no tempo da colheita. Nossa, se você está, de repente, colhendo algodão, como na cultura israelita ali, né? E chove, não deve ser legal, né? E imagina você, no verão, cair neve. Enfim, elogiar um tolo é tão absurdo quanto isso. O segundo bloco que eu separei aqui, que Salomão trata, é sobre o preguiçoso. Vai do versículo 13 ao 16. E o terceiro bloco é sobre o mexeriqueiro. Em outras palavras, o fofoqueiro. Você pode depois dar uma olhadinha aí. Sinônimos de mexeriqueiro, né? Enfim, Salomão, ele meio que nesse capítulo aqui, ele dividiu essas três ordens, esses três blocos, e eu queria tratar um pouco de cada. Veja, do primeiro bloco, eu queria destacar aqui o versículo 8, que diz o seguinte: elogiar um tolo é o mesmo que amarrar a pedra no estilingue. Você, quando leu, parou para pensar, amigões? O que é você pegar um estilingue, uma baleadeira, como a gente chama aqui, amarrar a pedra na baleadeira, esticar ela e soltar, e a pedra ficar no estilingue? Qual é o sentido disso? Da mesma forma, não tem sentido elogiar um tolo. Não tem proveito nenhum elogiar um tolo. Então, Salomão está nos ensinando a lidar com esse tipo de pessoa. Outra coisa também é o versículo 16. 16, aí agora já tratando no bloco do preguiçoso. 16 não, o 15. O 15. Nós aprendemos os 3 blocos, né? E esse é o bloco do preguiçoso. O versículo 15 diz o seguinte: existe gente que tem preguiça até de pôr a comida na própria boca. Sabe, quando eu li, eu me lembrei de uma história, né? Que o meu pai, de vez em quando, ele contava que tinha um homem que estava morrendo de fome, e aí botaram ele numa rede,
e o pessoal carregando ele, né? Tá morrendo, tá morrendo, tá morrendo. Aí no caminho encontraram alguém e disseram: o que é que vocês vão fazer com esse homem? Aí disseram: não, a gente vai enterrar ele porque ele não tá comendo, tá quase morrendo. Aí, mas é o que? Não tem comida? Não, eu tenho aqui uma banana. Aí deu uma banana para ele. Aí quando ofereceu para ele, o cara que tava dentro da rede quase morrendo disse: a banana tá com casca ou sem casca? Aí disse: tá com casca. Toca o enterro. É uma piada, eu sei, é uma história que era para ser engraçada, por sinal, mas enfim, era a história que eu lembrei que meu pai contava. E Salomão, ele já traz aqui esse exemplo. Existe gente que tem preguiça até de pôr a comida na própria boca. Tenhamos cuidado com o preguiçoso também. O próximo bloco dos mexeriqueiros, dos fofoqueiros, eu queria fazer uma pergunta. Você sabe identificar um fofoqueiro? Quais são as características de uma pessoa dissimulada e integrante? Quais são as características? Talvez Salomão aqui tenha nos dado pista. Salomão ele vai mostrar as consequências de ser uma pessoa assim. Mas nesse momento, você já deve estar pensando: eu sou uma pessoa boa, Gilson. Eu não me envolvo em fofocas. Mas se você agir assim, considere-se sábio e insensato. Que bom. Contudo, devemos aprender um detalhe sobre as pessoas fofoqueiras, mexeriqueira, como diz algumas versões aqui, chamam de mexeriqueira. Devemos aprender o seguinte: olha só o que diz o versículo 20. Sem lenha o fogo se apaga, sem mexericos a briga se acaba. O versículo 22, os mexericos são tão deliciosos como gostamos de saboreá-los. Tenhamos cuidado com isso. Tem uma versão, essa versão é muito boa. Claro, toda versão ela tem as suas particularidades. Contudo, essa versão ela vai detalhar, assim, ela vai trazer uma expressão bem contemporânea, né, Jeff? Contemporânea desse versículo. E diz o seguinte: quando você fica, o versículo 20, quando você fica sem madeira, o fogo se apaga. Mas quando a fofoca termina, a discussão morre. E o versículo 22, olha o que diz essa versão: dar ouvidos à fofoca é como comer um doce vencido. Para que ter essa porcaria no seu estômago? É justamente isso o que a versão fala. Enfim, tenhamos cuidado, meus irmãos, com o tolo, o insensato, com o preguiçoso e com o mexeriqueiro. Que Deus nos guarde de sermos e nos livre de estarmos com pessoas assim. Esses são os conselhos de Salomão no capítulo 26. Amanhã tem mais, amigões. Valeu e até a próxima.